Então, mais uma vez, cumprimento todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Convido todos a abrirem suas Bíblias, capítulo 2 de 1 Coríntios, para a gente fazer uma leitura desse texto. Acredito que hoje a gente termina o capítulo. 1 Coríntios, capítulo 2. Quero fazer a leitura desse capítulo completo, um capítulo pequeno. Nós já estamos estudando esse capítulo há algumas semanas, não é? Os irmãos que nos visitam, nós temos a tradição, né, tradição reformada de pregar a Bíblia, ou estudar a Bíblia de forma expositiva, sequencial. Então, nós começamos o capítulo 1 desse livro, dessa carta, versículo 1, e fomos progredindo, obrigado, irmão, progredindo semanalmente até agora estarmos no finalzinho do capítulo 2, mas já temos algumas semanas, acho que alguns meses, né, estudando esses dois capítulos. Com a graça de Deus, próximas semanas entraremos no capítulo 3 e daremos prosseguimento aí na carta. Bem, todos encontraram? Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, a palavra do nosso Deus diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, diante da tua palavra, eu clamo a ti, ó Deus, a tua misericórdia e a iluminação do teu Santo Espírito para que, com fidelidade, possamos compreender a riqueza do teu ensino e viver para a glória do teu santo e perfeito nome. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, e abençoe esse momento para que seja edificante na vida de cada um dos irmãos aqui presentes. É por Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que pode ficar à vontade, tá? Para qualquer momento perguntar, contribuir.
trazer alguma dúvida, tá? Basta levantar a mão que eu cedo a palavra. Título do nosso estudo, ou pelo menos esse pedacinho final, apenas os 3 últimos versículos, que é o que falta para a gente concluir, né, o nosso texto, é o homem natural e o homem espiritual. Na verdade, os irmãos já devem ter percebido que Paulo tem estado nessa temática há um bom tempo na carta, né? Como nós temos feito um estudo um pouco mais profundo, aprofundado, pode até parecer que está sendo exaustivo, mas lembrem-se que quando os irmãos pegavam essa carta, né, Paulo ele não escreveu o capítulo e disse assim, vou enviar um primeiro capítulo agora para a igreja de Corinto. Chegou o dia de fazer a parte 2. Ele não fez isso, tá, irmãos? Paulo escreveu uma carta, enviou a carta, e essa carta era lida na congregação. Possivelmente mais de uma vez. Nós, eu já disse aos irmãos, nós que, ao longo da história, nós que eu falo, os teólogos, né, que mapeamos a escritura, colocando capítulos e versículos para facilitar a forma de encontrar o texto, tá? Mas é importante a gente ter essa noção para que a gente não acabe sendo influenciado por algumas divisões que nós vemos, tá? Algumas divisões na estrutura da Bíblia podem nos influenciar a pensar que ou um texto encerrou, está fora de seu contexto, né? Ou que está faltando alguma coisa ali. Então, é importante que a gente leia a escritura, os textos como um todo, principalmente dentro do próprio livro, para que a gente não seja influenciado pela divisão de versículos e capítulos. Não é que essa divisão seja ruim, é muito boa, facilita muito a nossa vida, mas é importante a gente não deixar que isso seja um elemento que um elemento para a interpretação do texto, tá? E às vezes a gente é influenciado nisso, né? Não, aqui eu tô vendo que botou-se um título entre um versículo e outro, então acho que já está falando de outra coisa. Pode ser que esteja falando de outra coisa, e pode não ser também, porque esses títulos são adições posteriores, eles não pertencem ao conteúdo da escritura mesmo, tá? Mas as editoras colocam para facilitar o nosso entendimento de algumas passagens. Tá bem, irmãos? Eu gosto sempre de trazer essas informações para que quando a gente pega a escritura, para que nós façamos os nossos estudos pessoais, a nossa leitura, o nosso devocional, a gente tenha bons elementos para interpretarmos corretamente as escrituras, tá? Mas bem, Paulo está falando dentro dessa temática há um certo tempo. Homem natural e o homem espiritual. No capítulo 1, nós vimos como estava o contexto daquela cidade, daquela igreja fundada naquela cidade, uma igreja com muitas divisões, palavras usadas são cismas, haviam rixas, talvez não uma rixa de inimizade, mas certamente de partidarismo dentro da igreja. Haviam partidos, né? Paulo cita alguns desses partidos, nada, não podemos fechar e dizer só existiam aqueles partidos, tá? Poderiam ter outros, e Paulo estava só exemplificando, ele diz, olha, alguns têm dito que é de Paulo, são de Paulo, outros têm dito que são de Apolo, outros que são de Pedro, de Cefas, outros de Cristo. E esse modo não é o modo de se viver. Aí Paulo vai além. Ele diz assim, e o motivo pelo qual vocês estão vivendo nessas rixas, nessas cismas, nessas divisões, é porque vocês estão abandonando o princípio que vocês aprenderam comigo. O princípio da fé. E esse princípio é, vocês devem amar a mensagem da cruz. Vocês devem amar a mensagem revelada. Vocês estão se moldando muito aos padrões do mundo. É engraçado, hein, irmãos? Porque parece que Paulo está dizendo isso para a gente hoje. Aqueles homens estavam deslumbrados, eu já disse isso muitas vezes aqui, com o padrão externo, exterior à igreja. Aquele costume de ver os filósofos pregando nas praças e eles escolherem a melhor escola filosófica. Não, eu certamente hoje eu sou um platonista, então eu vou ouvir os platonistas. Não, eu gosto dos estoicos, eles são firmes, inabaláveis como uma rocha. Então eu quero ouvir o ensino estoicista.
eles seguiam suas tradições. O problema, isso agora estava fazendo o caminho oposto, estava entrando na igreja. A igreja, ao invés de sair e influenciar o mundo e mostrar que existe uma mensagem superior a qualquer mensagem de sabedoria humana, agora estava importando o estilo mundano para dentro da igreja, criando divisões dentro da igreja, como se Cristo ou a igreja fosse dividida em partidos. Infelizmente, isso acontece nos nossos dias. Detalhe, irmãos. Eu poderia citar aqui algumas divisões que acontecem no meio evangélico. Por exemplo, no meio cristão existem muitas divisões. O fato de você estar defendendo uma corrente certa não lhe dá o direito de rachar a igreja. Tá? Vou dar um exemplo disso. Nós somos calvinistas, convictos. Entendemos que o Deus que cremos, ele é totalmente soberano sobre tudo. Isso não me dá o direito, mesmo reconhecendo o erro do arminianismo, de dizer, olha, eles não são irmãos. Eles são outro povo. Pelo contrário, nós somos chamados para mutuamente nos fortalecermos em todas as áreas. Então, o caminho autêntico nunca é da divisão, a menos que seja uma coisa irreconciliável, né? Mas sempre da união, da unidade. Tá? Então, nós vimos como no capítulo 1, Paulo, ele bateu muito na tecla da sabedoria humana. Existe uma sabedoria superior que é a sabedoria de Deus, e ela é muito simples, e ela inclusive é contrária à sabedoria humana. E ao mesmo tempo que ela é tão simples, porque Deus a torna acessível à sabedoria, ela é tão profunda que os homens mais sábios, pela sua própria inteligência, foram incapazes de alcançar. Pelo contrário, quando Deus revelou a sua sabedoria, sabedoria esta que não é puramente intelectual, mas que tem em si poder real e absoluto, que sabedoria é essa? Sabedoria da cruz. Sabedoria que ele, em sua infinita perfeição, em seu poder majestoso, ele decidiu enviar o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para morrer em nosso lugar. E o conhecimento desta verdade, quando crido pela fé, traz salvação ao pecador. E aí os homens mais sábios têm acesso a essa verdade. Nós pregamos o Evangelho. Paulo pregou a eles. Nós, igualmente, fomos chamados para sermos agentes desse mundo de pregação. Mas ter acesso à mensagem não significa dizer que essa mensagem enraiza no coração de todo mundo. De forma muito incrível, muito interessante, ao mesmo tempo revelando a glória de Deus, o poder, a majestade de Deus, a maioria dos poderosos, dos homens tidos como sábios, rejeitam a mensagem da cruz. E eles rejeitam, e Paulo explica o porquê. Porque para eles, a mensagem da cruz é loucura. Aí ele diz, a mensagem da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Irmãos, a profundidade dessas verdades é incrível. Ao mesmo tempo que é tão simples compreender o conteúdo do Evangelho, é Deus dizendo assim, você é incapaz, você contraiu uma dívida infinita, só resta uma expectativa para você, é de juízo, porque diante do meu tribunal você não passará ileso, não tem um advogado, contratar Pedro não vai funcionar, Henrique também não. Diante do meu tribunal você não passará, porque o juiz é o Supremo do universo, que sabe todas as coisas. A mensagem é simples, há uma dívida infinita. Só que esse juiz é tão bom. Ele tem tanto domínio e poder, porque ele não é só juiz, mas ele é o rei. Ele não é só juiz e rei, mas ele é o dono de todas as coisas. O soberano do universo.
De modo que as afrontas não são afrontas a outro, a um terceiro pelo qual ele está julgando, mas são afrontas a si mesmo, que ele voluntariamente decide entregar um remédio. Ele prepara o seu filho como cordeiro para pagar a pena em nosso lugar. Ele envia Cristo, se fazendo carne, passando por estágios que nós chamamos de estágios de humilhação. Deus se humilha fazendo-se carne, tomando a forma de servo, é o que o apóstolo diz, em semelhança de carne pecaminosa, assumindo uma natureza humana, limitada, fraca, para passar pela pior das humilhações, a morte. A vida morrer. A vida decide morrer, pagando assim a pena. Satisfazendo a justiça do Pai. Deus não podia dizer assim, simplesmente eu vou fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Se ele faz isso, ele não é justo. Mas ele prova o seu amor e a sua justiça pelo fato de enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E a mensagem é muito simples. Deus provê para si o cordeiro. Ele disse isso desde os tempos antigos. O tempo todo anunciando nas escrituras que faria isso. Quando Abraão está levando seu filho, Isaac, para o sacrifício. Isaac, pai, e um cordeiro, cadê? O filho, um cordeiro para si, Deus proverá. Mas Deus não provê um cordeiro somente para substituir Isaac. Ele provê um cordeiro perfeito que substitui absolutamente todo aquele que pela fé entrar no Santo dos Santos. Que crendo em seu nome, confiando na salvação, é salvo. Gratuitamente. E essa é a mensagem que nós pregamos. Há a solução. A eternidade é real e você vai se deparar com ela, mas há uma solução para a sua chaga, que é o pecado. Mensagem simples. Deus enviou seu filho para morrer em seu lugar, para cumprir a sua pena. Veja, não é necessário ser um doutor. Não é necessário ter todos os maiores e melhores títulos acadêmicos. Não é necessário ser versado em filosofia para entender essa verdade. É uma verdade simples e acessível, mas o poder que ela carrega é infinito. No qual a mensagem mais profunda que o mais proeminente dos filósofos poderia pregar é incapaz de ter um fio sequer deste poder. Ainda que falem sobre coisas que as pessoas gostam de falar sem nem saber. É porque a física quântica, a gente nem sabe o que é isso. Mas cita a física quântica como se fosse uma carta na manga para argumentar qualquer coisa. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Ela é simples a ponto do homem mais simples compreender. E ao mesmo tempo ela é espiritualmente tão forte, tão potente. E há uma necessidade da ação do Espírito aplicada no coração do homem que o mais inteligente dos homens que pisou nessa terra, sem o Espírito Santo, é incapaz de compreendê-la e crer nela. Você consegue perceber como é incrível essa dualidade perfeita da palavra de Deus? Sabe o que implica essa dualidade? Da simplicidade de qualquer um poder compreendê-la se o Espírito Santo revelar, e ao mesmo tempo que nem o mais inteligente pode compreender se não houver a revelação do Espírito. Sabe o que implica essa verdade? Que até nisso Deus é soberano. Ele revela a quem quer e dá conhecimento a quem lhe apraz. E também endurece a quem ele quer. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Isso é incrível, irmãos. Porque esses homens, os que não conseguem mergulhar na profundidade da verdade do Evangelho, eles olharão para o Evangelho e dirão, sabe o quê? Isto é loucura. Os judeus é um escândalo. O meu Deus, ele vem vencendo para vencer, destruindo todo o império. Aí, o Messias prometido vem morrendo. E morrendo ele vence.
Isso é o evangelho. Nenhum homem poderia pensar numa coisa dessa. Isso não poderia ser fruto, produto da mente de um pecador. Somente Deus poderia fazer uma coisa tal, tão sublime e incrível. E agora, Paulo ele sai da mensagem, né, do mundo comparado com a mensagem da cruz, mostrando que a mensagem da cruz ela não é só incrivelmente acessível e ao mesmo tempo profunda. Como que para compreender essa mensagem é necessário a intervenção divina. E no capítulo 2, Paulo faz a transição, não mais da mensagem fraca dos homens para a mensagem poderosa, o dínamos, o poder de Deus, na mensagem da cruz. Mas agora para homens naturais e homens espirituais. E ele usa essas duas expressões, homens naturais, representando os homens que seguem a sua vida, o seu curso comum, sem a presença do Espírito de Deus em seus corações. E o homem espiritual, aquele que era igualmente indigno ao natural, igualmente pecador, mas que foi alvo da misericórdia e da ação soberana de Deus. Que foi alvo do poder. Irmãos, entenda. O poder de Deus na habitação do Espírito em nossos corações não é outro, não é menor. É o mesmo poder que nos ressuscita da morte espiritual. É o mesmo poder que levantou o nosso Senhor Jesus Cristo da sepultura. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo. É o mesmo Espírito que habita os nossos corações e nos faz ressuscitar. Mário, Pode falar. Gustavo estava falando sobre, está estudando sobre regeneração, né? Ele falou aí, você puxou o gancho. Isso é regeneração. E aí me veio uma dúvida aqui. A gente acredita que no processo de conversão existe uma dupla ação, né? O ouvir da palavra e a ação do Espírito Santo, o chamado especial, não é isso? São dois chamados, o externo e o interno. Isso. Para o arminiano, como é que funciona isso? Todos recebem um chamado especial e alguns resistem a esse chamado, é isso? Não. É um pouco difícil dizer para o arminiano, porque existem várias correntes. Não é? Mas como é que funciona o processo do chamado? Pronto. A questão do arminianismo é que para eles existe uma graça preveniente, um pouquinho diferente, né? Uma graça que ela está disponível a todos os homens, tá? Que Deus dotou eles de uma porção um pouco mais ampla de livre-arbítrio, a ponto de eles terem a noção e o poder de decidir se querem agarrar essa graça que está disponível ou não. Tá? Claro que... Mas quanto ao chamado especial do Espírito Santo? Eu estou entendendo. Mas, que convence o homem. Isso. Essa graça preveniente, eles entendem que é o crente prega o evangelho, não é? Um crente prega o evangelho, eles ouvem atentos, o Espírito Santo realiza essa obra, mas essa obra pode ser resistida. É necessário eles quererem a graça ou não. Entende? Nós entendemos que o Espírito Santo ele age soberanamente no coração dos homens. E naquele que ele age, esse é salvo. Tá? Qual a diferença? Né? Então, eu vou tentar achar um ponto assim de inflexão, de diferença. O Espírito Santo, para eles, dá a possibilidade de crer. Né? No nosso caso, não. No caso do calvinista, entende que o Espírito Santo ele muda a disposição. O Espírito Santo muda a vontade do homem. Essa ação do Espírito Santo seria em todo homem que escuta a palavra, né? Acredito que sim. É como eu disse, tem muitas vertentes hoje, né, do arminianismo. Então, possivelmente, tem algumas diferenças. Mas o nosso entendimento é que a ação do Espírito Santo ela é soberana. Não é assim, o Espírito Santo ele argumenta com você sobre o pecado, a verdade e o juízo. Nós queremos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. Aí resta a pergunta, o Espírito Santo convence todo mundo ou alguns? Bem, se convence todo mundo se torna convencido. Mas é evidente que a gente olha para as pessoas e muita gente não é convencido. A única conclusão lógica que podemos chegar é que o Espírito Santo não convence todo mundo, apenas os seus eleitos. Não é? Então nós entendemos que a regeneração é um ato grandioso, amplo, né? Que é esse ato de convencimento, é o ato de purificação, de limpeza,
A escritura, eu já citei aqui 1 milhão de vezes, né? Um texto que eu amo é que ele retira o coração de pedra e coloca um de carne. Ou seja, isso é uma expressão, é uma figura de linguagem para dizer assim, o Espírito Santo muda a vontade, ele converte a vontade. Veja, ele não lhe força a fazer algo que não quer, que você não quer. Ele faz você querer. Ele faz você amar a mensagem da cruz e crer. Então, o Espírito Santo ele muda a vontade do coração do homem e habita-o. Né? Isso é um ato soberano. A gente gosta de dividir as coisas, né? Porque nós trabalhamos teologia, a gente gosta de ver as coisas em etapa, né? Ele vai, convence, ele vai, limpa, ele vai... É um ato soberano, a regeneração, né? É um ato que envolve esses elementos, né? Convencimento, limpeza, purificação, habitação, tudo isso. Tá bem? Então, bem, o apóstolo Paulo, ele estava falando agora sobre homem natural e homem espiritual. E eu lembro que eu citei para os irmãos um problema muito grande que a gente tem de interpretar as coisas fora do seu devido contexto. Há pessoas que vão pegar textos como esse e vão querer dar um significado para a expressão homem espiritual, um significado que a escritura não apresenta. Como se homem espiritual fosse aquele que tivesse uma vida mais poderosa em si mesmo, cheia de mistério, né? Nós já vimos o significado de mistério aqui nos textos bíblicos, tá? Mas vamos ver o que a Escritura nos diz. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Veja, isso é uma consequência daquilo que Paulo já vinha dizendo. O que ele está dizendo é que a sabedoria humana, primeiro ele disse lá no capítulo 1 que a sabedoria humana era incapaz de alcançar a sabedoria de Deus. E agora ele explica o motivo. É que a sabedoria de Deus, revelada na cruz do Calvário, revelada em seu Filho, só pode ser alcançada por um homem. Na verdade, ela é entregue ao homem na aplicação do seu coração pelo Espírito de Deus. Então, a pessoa natural, ela é incapaz de aceitar as coisas do Espírito de Deus porque o Espírito de Deus não está nela. E essas coisas para ela passam a ser loucura. É por isso, irmãos, que nós que somos cristãos há um bom tempo, ao nos depararmos com algumas coisas do mundo, a gente olha assim e fala, não é possível que esta pessoa está defendendo isso quando é tão óbvio. Você já teve essa sensação? De não é possível que alguém consegue defender esta barbaridade. Está claro para nós, irmãos, que temos o Espírito de Deus. E é muito natural para nós. Porque Deus age soberanamente de forma tão sublime e especial que isso é muito natural também para nós. Acontece no curso natural da nossa vida. Mas para essas pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas são incapazes, no que diz respeito às coisas espirituais, de entender o básico. O povo antigo falaria que nessas coisas, nas questões espirituais, eles são incapazes de fazer um ó com um copo. Possível fazer. Então Paulo ele faz um contraste ao homem natural, ou seja, o não espiritual, aquele que tem apenas o seu nascimento carnal, e o homem espiritual. De forma simples, a Escritura fala em muitos momentos. Né? É quando Jesus chega para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Não mais o nascimento carnal, esse você já teve. Agora você tem que nascer da água e do Espírito. Agora você tem que nascer de novo, receber uma nova vida pela fé. Entende essa diferença? Nicodemos ele não entendeu. Ele não entendeu a ponto de dizer, como é que pode eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Aí você pensa, não é possível que Nicodemos, um doutor da lei, solta uma resposta boba dessa para o mestre. Solta, irmãos, porque ele não tinha o Espírito ainda. Né? Porque graças a Deus, quando nós lemos o Evangelho, nós vimos que Nicodemos ele tem uma mudança de perspectiva. Né? Ele vai lá reclamar o corpo de Cristo, vai dar uma sepultura digna ao nosso mestre. Né? Então, homem natural é o descrente. É aquele que não tem o Espírito. Alguém que está andando em trevas. Veja, é uma das coisas que o Espírito faz. Ele tira as escamas. Ele abre a luz aos nossos olhos. Aquele que não tem Espírito está em trevas. E quem está em trevas não consegue enxergar um palmo além do nariz.
Então, esse é o estado de morte espiritual. É alguém que está vivo segundo a carne, mas morto segundo o espírito. É o que Paulo diz em Efésios 2. Acho que eu vou citar mais na frente esse texto. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus porque eles são incapazes. Para eles são loucura porque eles não têm o espírito. E essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Tá? Pode falar. Você falou que o Espírito Santo ele não convence a todos, né? No sentido que ele talvez não vai. Não age isso em todos. É. Não é que ele tenta em alguns e não. Quem ele vai, ele age soberanamente. Tá? Tem uma pessoa que abriu a questão também sobre isso, como se mal ou egoísta ou permitir que as pessoas vivam assim. Não sei, não sabe o que dizer, não. É engraçado, né? Porque o homem, quando é pecador, ele quer culpar Deus de todas as formas, né? Uns culpam a Deus porque Deus deixa o homem agir em sua liberdade. Outros culpam a Deus quando descobrem que Deus escolhe isso. Como é que pode Deus escolher? Como é que pode Deus intervir? Tem que deixar o cabo livre. Aí deixa livre, reclama. Intervém, reclama. O pecador é uma coisa terrível mesmo. Né? As pessoas só esquecem que Deus é o dono de tudo, né? E ele pode fazer tudo que ele quer, porque ele é o dono de tudo. Verdade, Ele é o soberano. Assim, Deus, na verdade, ele é misericordioso, porque, na verdade, todos nós estamos condenados. E ele é misericordioso porque salva algumas pessoas. Exatamente. É o contrário, né? Não é que ele é mau porque ele condena alguns. Na verdade, nós já estamos condenados. Isso. Na verdade, ele é misericordioso porque ele salva alguns. E aí, porque você vai questionar, e Paulo fala lá, quem és tu para questionar Deus? Exatamente, Romanos 9. O Guilherme falava em relação a isso aí, é que foi Deus que criou a gente. Ele que fez tudo isso. É exatamente o mesmo argumento de Adão, né? Quando Eva peca, ele diz, foi a mulher que tu me deu, viu? Que pecou. O ser humano, ele gosta de buscar todos os subterfúgios e artifícios para fugir de Deus. Né? Que falta para essa pessoa é conhecer o Evangelho. Né? Pergunta a ele assim, estão lhe forçando a pecar, estão segurando a sua mão para você fazer o que não deve, estão mexendo na sua mente para você pensar o que não deve, né? Você pergunta isso à pessoa. Né? É claro que a gente vai lidar com essas perguntas, né? Muitos ímpios, eles trarão esses questionamentos, né? Mas o grande questionamento é esse que o irmão Gustavo levanta mesmo, né? E assim, só vai entender quem tem o espírito. Exatamente. Só o homem espiritual entende. Isso. Porque o homem natural vai pensar como homem. Isso. Nosso papel é pregar o evangelho e clamar pela misericórdia de Deus para que o Espírito Santo intervenha. Né? O Espírito Santo ele convence do pecado e do juízo. Isso. A própria palavra fala. Isso é o juízo de Deus. A condenação pelo pecado. Exatamente. Então, é justamente isso que eu coloquei aqui, né? Esses homens, eles são incapazes. Eles são incapazes de compreender, de aceitar, de receber essas coisas. Há uma incapacidade natural que o pecado causa. É uma cegueira mesmo. Uma cegueira espiritual. Né? Esse estado é o estado de morte espiritual. A morte espiritual, irmãos, ela nada mais é do que inimizade contra Deus. Tá? Romanos 5:1, Paulo vai dizer, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A consequência da salvação, da obra de Cristo, a justificação pela fé, é paz com Deus. Mas o contrário, a volta disso é verdadeira. Aqueles que não são justificados por Deus, a conclusão que podemos tirar é que eles estão em estado de inimizade contra Deus. É por isso que as pessoas são tão revoltadas contra o Senhor. São tão ariscas contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus primeiro denuncia o pecado delas, coloca elas na posição de culpados, né? E elas querem fazer igual Adão, a síndrome de Adão culpa é sua, viu, Deus, que me deu uma mulher. Não, foi Deus que me deu a capacidade de pecar. Foi Deus que me fez assim. Foi Deus. Quando é a pessoa que é latentemente pecadora. Parte dela o pecado. Né? Então essa é a condição de morte espiritual. E esse estado é de inimizade contra Deus. De guerra contra Deus. Tá? E essa inimizade o Senhor encerra na cruz. Aqueles que recebem a salvação pela graça. É uma prova mais da justiça é justamente a liberdade que ele nos dá. Apesar que a agia dele, mas... Sim, a liberdade de ações e isso, perfeito. É uma prova da bondade de Deus.
e de mostrar como, mesmo sendo soberano, e mesmo agindo soberanamente, quando ele converte, mudando as disposições, ele não força ninguém a nada. Porque o crente, quando ele é soberanamente salvo pela ação do Espírito Santo, que ele tem a sua disposição, a sua vontade mudada, ele não é forçado a fazer o que ele não quer. Ele passa a querer porque Deus mudou a sua vontade. Não é? O ímpio não. E não pensem nisso, viu, irmãos? Deus não precisa agir, e Deus não age no coração de um ímpio para que ele queira o mal. A sua vontade é má por natureza, por causa da queda do pecado. O homem quer fazer o que é mal por natureza. É quando a gente faz o que é bem, é porque Deus sim está agindo em nosso favor, mudando a nossa disposição, ensinando-nos a santidade verdadeira. Não é? Então, somente, obviamente, o Espírito Santo pode trazer vida verdadeira para alguém, tá bem, irmãos? Aí o texto que eu citei, né, de Efésios, que meio que explica muito dessas coisas todas que a gente tem dito aqui. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3, é um texto daqueles que eu digo assim, ó, irmãos, existem textos na Escritura que todos nós precisamos decorar. Ainda que você não decore palavra por palavra, decore a essência do texto e a referência, para que você possa sempre pesquisar. Efésios capítulo 2, Romanos 3, Romanos 5 são textos que devem estar na nossa mente. Tá? Efésios 2 diz assim, ele lhes deu vida. Olha a ação de Deus, ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Observe, essa é a ação do Espírito Santo. Estávamos mortos e ele deu vida. Ele vivificou. Em outras palavras, quando alguém está morto e recebe vida, o nome disso é ressurreição. A ação do Espírito Santo é de fazer-nos, de nos dar uma ressurreição espiritual. Ainda que vivos fisicamente, sem Cristo estávamos mortos espiritualmente. E ele nos deu a ressurreição. Essa ressurreição, irmãos, é o nascer de novo. É a nova vida. É o nascer de novo estando já vivo. Uma coisa gloriosa. Qual era o estado de todos os homens sem Cristo? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Olha que coisa interessante, anulando qualquer obra da carne. Porque essa ação salvadora se deu quando estávamos mortos. Mortos em transgressões, em pecados. Pode falar, meu irmão. O professor Leandro, ele estava falando outro dia que esse texto no original, essa primeira parte aqui, ele lhes deu vida. Não é assim que fala. Ele começa que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E lá no final que ele vos deu vida. Ele deu vida no final. Porque é como se tivesse... É como praticamente a gente... As pessoas querem que a gente pregue o evangelho, às vezes, com a boa notícia. Isso, no isso. final, não quer que dê a má notícia primeiro. Né? Ele começa no... Assim, tipo, ele deu vida. Isso. Né? Isso que você falou é interessante, porque... É porque, assim, às vezes, para questões de tradução, para que as coisas se encaixem, é um pouco difícil, né? No português não tem tanto isso, mas no grego, que é o texto original, tem sim, isso é muito forte. O que é que, normalmente, é uma frase no grego, as primeiras palavras, aquelas que são as de cara numa frase, são as mais impactantes, é que o autor quer chamar a atenção, isso é uma verdade mesmo. O que o autor quer chamar a atenção é o nosso estado anterior de morte. Os tradutores, eles colocam isso aqui para dar um pouco light aqui a mensagem, né? Eu não diria que é para deixar mais light, não. Eu diria só que é para ficar mais fácil de organizar. Mas é uma possibilidade também. É uma possibilidade também de querer deixar mais light. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. No grego isso é bem mais latente. Por isso que é tão importante para uma boa exegese do texto a recorrer aos originais. Tá? Isso é verdade. No grego koiné, as primeiras palavras de uma sentença tendiam a ser aquelas em que toda a estrutura do texto estavam voltadas, apontando para ela. E é justamente sobre isso mesmo. O texto está falando mais sobre o fato da morte espiritual do que da ação de Cristo. A ação de Cristo, o autor Paulo, né, ele deixa um pouquinho depois, né, na sequência do texto. Mas é isso mesmo. Mas o texto diz o quê? Ele vos deu vida, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tá? A ênfase é mostrar que estávamos mortos, que a gente não merecia nada diante de Deus. E ele foi bondoso e deu vida, mesmo em nosso estado de queda. Nos quais
Olha como ele continua falando do estado de morte, né? Como era esse andar, nos quais vocês andaram noutro tempo, ou seja, no passado, né, antes da conversão, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a ética deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse era o estado do homem, irmãos, sendo jogados de um lado para o outro pelo mal. Em outras palavras, pelo diabo mesmo. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha a natureza qual era? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. É só a partir daí que há uma mudança, não é? É só a partir daí que há uma mudança no argumento de Paulo, não é? Que ele vai falar que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo mediante a nossa morte, ele nos vivificou em Cristo. Paulo fala também dessa realidade, quer dizer, Paulo falando também, mas aos Romanos, em Romanos 3:23, esse é um daqueles textos que também devemos ter decorados na nossa mente. Quando alguém questiona, olha, eu não sou tão mal assim não, pode ser que naquele dia, eu acho que Deus vai me salvar, vai me dar um lugarzinho no céu, porque eu não sou tão mal assim não. Aí você lembra para ele o que está escrito em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não há aquele que não pecou. Então, essa era a condição do homem natural. Por isso que eles não podem discernir as coisas do Espírito de Deus. Por isso que para eles as coisas do Espírito de Deus são loucura, porque eles estavam mortos espiritualmente. Eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, olha, tem uma adversativa de Paulo, é uma mudança. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. De novo, irmão, se a gente pegar a pessoa espiritual e analisarmos a ótica do que o pentecostalismo diz, a gente vai cair numa grande cilada. Porque a pessoa espiritual aqui não tem nada a ver com o uso de dons. A pessoa espiritual aqui não tem nada a ver com alguém mais poderoso que outro. Com status espiritual. A pessoa espiritual aqui, mediante tudo aquilo que Paulo vem dizendo desde o capítulo 1, trata-se da pessoa que foi salva por Cristo, regenerada gratuitamente pela fé e que Deus aplicou a mensagem da cruz na mente e no coração daquele indivíduo. E ele, ao ouvir o chamado do evangelho, disse: sim, Senhor, eu creio, porque o Senhor é bom. Não tem nada além disso. A pessoa espiritual é aquela que foi habitada pelo Espírito Santo e que agora, porque lhe foram tiradas as escamas, elas podem discernir as coisas espiritualmente. E é discernindo espiritualmente que a gente chega naquela circunstância, aquela situação que eu disse. Como pode uma coisa ser tão óbvia e as pessoas defenderem o errado? Como pode? Está evidente. É como 1 mais 1 é 2. E as pessoas estão defendendo o contrário. Aí Paulo diz o quê? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. O que é julgar? Julgar é você confrontar, analisar e tomar uma decisão. Mas ela não é julgada por ninguém. A gente vai chegar nesse pedaço. Alguém quer falar alguma coisa? Então, para que a gente entenda bem essa passagem, a gente obviamente não pode tirar ela do contexto. Aqui não é sobre castas de crentes, tá? Mas aqui é sobre aquele que tem verdadeiramente o Espírito Santo habitando em si. Então ele julga todas as coisas. E ao julgar aqui é sinônimo de discernir, de conseguir compreender o que é certo, o que é errado, o que é santo e o que não é. Aí ele toma suas decisões, tá? Então, qual o sentido desse julgamento? É que o Espírito Santo capacita os cristãos, aqueles que ele habita, para a luz da palavra de Deus, julgar entre o certo e o errado. Também não é um julgamento aleatório, porque nos foi dado um padrão, um manual santo, que é a palavra de Deus. Porque algumas pessoas gostam de usar esse argumento, né? Para justificar todo e qualquer misticismo, ou toda e qualquer atitude estranha. As pessoas gostam de dizer aqui, não,
Fique tranquilo que aqui é comigo e Deus. Deus conhece meu coração, Ele sabe exatamente qual é a questão. É a cartinha na manga, né? Pra pessoa pecar, né? Não é comigo e com Deus que tá tudo certo. Deus sabe. Meu coligado, né? Ele sabe. Eu fiquei sabendo, você falou isso, eu fiquei sabendo hoje uma situação, um escândalo, de um rapaz que estava pregando na igreja e estava usando droga de dia e ia pregar de noite. Velho. Isso não é tão incomum, não, viu? Isso não é tão incomum, não. Deus é fiel. Eu acho que tem muita coisa pior que isso, inclusive. Viu? Isso é triste, mas tem coisa pior. Enfim. Esse estilo, né, de vida onde a gente julga todas as coisas, julgar todas as coisas, não é ser o cara chato que fica apontando, não é? Sendo inconveniente para a convidar as pessoas, mas é o julgar para tomar as decisões, para decidir entre o certo e o errado, obviamente à luz da palavra de Deus. Não é? Esse é um estilo de vida que deve ser constante, irmãos, na vida do crente. A nossa vida, quando recebemos o Espírito de Deus, passa a ser uma vida de constante julgamento. Na verdade, a vida das pessoas é de constante julgamento. Todo mundo. Só que a do crente, ele pode fazer isso da forma correta. Porque tem o Espírito Santo. Então sempre, todos os dias, você vai ser colocado em situações, você vai se deparar com situações que você vai ter que tomar uma escolha. Qual caminho eu sigo a partir de agora? A pessoa me fez a seguinte proposta, o que eu falo a ela? A pessoa veio com determinada conversa, o que eu respondo a ela? Tudo isso é um ato de julgamento constante que a gente tem que ter, só que agora à luz da palavra de Deus. O Espírito julga, a pessoa espiritual ela julga todas as coisas para poder tomar a decisão de, nas suas ações, glorificar ao Deus Todo-Poderoso. A gente não pode viver de forma aleatória, né? Como se não tivéssemos de prestar contas ao Senhor. Então, se a gente deixar de julgar, de ponderar, de pensar, de raciocinar e, mediante a orientação da palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo, a gente tomar a decisão, a gente vai começar a escolher os caminhos errados se a gente não fizer isso. Né? A gente vai tomar decisões segundo os padrões do mundo, que era justamente o que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam desprezando o bom conselho da palavra de Deus para ouvir o ensino dos filósofos. E pensando que aquele estilo de vida de divisões era mais interessante do que a da unidade da palavra de Deus. Quando a gente deixa de julgar as coisas mediante o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, a gente passa a se comportar como os mundanos, como o homem natural. Então, e Paulo vai além, mas ela não é julgada por ninguém. Está falando que a pessoa espiritual julga tudo, mas ela não é julgada. Aí alguém diz, rapaz, eu acredito que eu sou um crente espiritual. E tanta gente já me julgou. O que é que Paulo está querendo dizer com ela não é julgada por ninguém? Obviamente ele não está falando de termos absolutos, irmãos. Como se ninguém fosse capaz de dizer assim, ó, fazer um julgamento, um juízo, tá? Contra um cristão verdadeiro. Mas é que os ímpios, eles são incapazes de julgar as coisas espirituais. Eles são incapazes de fazer um juízo correto contra alguém que está tomando decisões baseadas na ação do Espírito Santo e no ensino da palavra de Deus. Quando nós tomamos ações, ainda que dolorosas, né? Ainda que pelo caminho mais difícil, sem buscar atalhos, porque é o certo, e o ímpio vê isso, ele vai querer dizer, por que essa pessoa está agindo assim? Ele até vai querer julgar, mas ele não pode julgar efetivamente aquele que está vivendo debaixo de um padrão correto. Ele pode até tentar, o juízo pode sair da boca dele, mas isso não tem efeito. O homem natural, ele não pode discernir nada espiritualmente, tá? É como se ele vivesse no mundo com a capacidade de enxergar apenas um lado da moeda, uma face da moeda. As ações públicas, mas sem entender aquilo que nos guia, que motiva o nosso coração, que é a busca da glória, da honra do nosso Deus. Então, as pessoas naturais, não é? Elas vivem uma constante cegueira espiritual.
tá? De modo que elas são incapazes de compreender o motivo de crermos e vivermos assim, como igreja, e de nos sujeitarmos à palavra de Deus, né? E de buscarmos o auxílio do Senhor em todas as coisas. Bem? Então Paulo diz, versículo 16, último versículo do capítulo: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ele faz essa pergunta novamente, né? Por quê? Porque se nós temos o Espírito de Deus, e Ele que nos guia para discernirmos e julgarmos as coisas da forma correta, quem externamente conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, para julgá-lo, para dizer assim, eu tenho um caminho melhor do que o seu? Aí Paulo termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então Paulo está citando aqui Isaías 40:13, não é? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? A resposta é óbvia, né? Tanto para a pergunta de Paulo, como para o que Isaías escreve. Ninguém. Ninguém foi conselheiro de Deus. Deus tem os melhores caminhos. Ele é simplesmente o mais sábio, todo-poderoso, onisciente. Então, aqui está a prova que Paulo dá da incapacidade do homem natural julgar o homem espiritual. Porque o homem espiritual tem o Espírito de Deus habitando em si. Como é que aquele que tem só sua mente carnal, pequena, fraca, pode julgar as decisões tomadas mediante o Espírito Santo? É evidente que ele é incapaz de fazer isso. Não é? Eles são carnais, eles não têm o Espírito Santo. Mas em nós, né, o povo de Deus, a igreja, habita o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele não está dizendo que nossa mente é onisciente igual a do Senhor Jesus, não, tá, irmãos? Mas ele está dizendo que o Espírito Santo habita em nós de tal forma que nos ilumina a ponto de termos as disposições que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente tenha. Disposições santas, de busca de fidelidade, de amor, de paz, de longanimidade, compaixão, misericórdia. Uma mente que busca a glória de Deus. Ele não está dizendo que a gente passa a ser onisciente quando tem o Espírito, tá? Mas que a disposição do nosso coração agora é conformada à disposição do coração de Cristo, quando este estava realizando a sua obra salvífica, para nos dar vida eterna. Tá bem? Assim, né, como ninguém pode aconselhar a Deus, nenhum homem carnal poderá julgar aqueles que são do Senhor. Então, verdades óbvias, mas que é bom ser dito. Todo juízo deve passar pela compreensão dos fatos, né? Paulo está falando de julgar, que ao juiz a gente compreende os fatos e toma uma decisão. Esse ponto já é por si só impossível para o homem natural, porque eles não conseguem discernir os fatos, a ponto de, para eles, a mensagem da cruz ser loucura. Eles não conseguem discernir as coisas mínimas da fé. Então, como é que eles podem ter o juízo concreto e sólido de algo? Não é? Ter a mente de Cristo, isto é, as disposições conformadas às do Senhor, é o que nos diferencia do mundo inteiro, inclusive. As Escrituras são a nossa bússola, o Espírito Santo é o nosso guia, e tudo isso nada mais é do que graça de Deus. Ser habitado pelo Espírito Santo é graça, é benevolência, o amor de Deus. Então, para encerrar, eu deixo as perguntas que eu já trouxe aqui em outros momentos, mas que é importante a gente refletir mediante o conteúdo desse capítulo. Como viver nesse mundo como verdadeiros homens espirituais? Será que a resposta ela encontra sua força no misticismo? Em dizer, olha, eu estou vendo um anjo, eu estou recebendo uma visagem, não é uma visão não, uma visagem, né? Eu estou ouvindo coisas. É óbvio que não é assim, irmãos. Nós vivemos como verdadeiros homens espirituais quando a nossa vida ela é transformada e a gente larga o pecado. Quando as nossas disposições são santificadas, purificadas por Deus. E a nossa alegria passa a ser agora em glorificar o Senhor. E não mais em nos deleitar no erro, no pecado. Então, o modo correto de viver não é espiritualizando tudo, tá? Trazendo misticismo às coisas, mas glorificando a Deus com a nossa vida, com os nossos pensamentos, tá? A consciência santa, ela não deve se deixar confundir pelos padrões mundanos. Ela fica firme na revelação da palavra de Deus, buscando a glória de Cristo. O homem espiritual, ele discerne
Ou seja, ele julga as coisas à luz da Escritura. O certo do errado, o bem do mal, e toma a sua decisão para glorificar a Deus. O homem espiritual, ele é livre para obedecer a palavra de Deus. O homem natural não, ele é incapaz disso. Tá? Então, como viver como verdadeiros homens espirituais? A resposta não está no misticismo, mas está no ensino concreto da palavra de Deus, que só pode ser vivida por causa da ação soberana e sobrenatural do Espírito em nossos corações. Amém, irmãos? Momento de perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acredito que então todo mundo já... Pode falar. A minha é um pouco com relação ao assunto que eu tenho aqui. Sim. E a pessoa falou assim que porque Deus, né, criou a gente, sabe, que sabia se o que ia acontecer, se a gente ia cair no pecado. Sim. E eu queria entender um pouco isso com o. Como é que fala? Com a predestinação, né? Sim. Eu expliquei, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, e a pessoa fala assim, então se Deus é egoísta, Deus já sabia que ia ser assim. Entendi. Então, como você pode explicar isso? Primeiro, predestinação é um fato, né? A Escritura nos aponta. Deus sabe todas as coisas, decreta tudo, tudo está em suas mãos, seus conselhos. Mas como responder a pessoa que pensa assim, olha, se Deus sabia que isso ia acontecer, ou até decretou todas essas coisas, será que ele é mau por causa disso? Não é? Esse é um dilema antigo, filosófico, chamado de dilema de Epicuro, né? Que tem várias formulações para ele. Mas de forma simples, meu irmão, a permissão de Deus para essas coisas, o decreto, ou como queira chamar, ela não é um decreto estagnado, que essas coisas têm um fim em si mesmo, tá? A queda, ela ocorre para possibilitar também uma coisa muito, muito, muito maior. Vou dar um exemplo. Deus criou o homem puro, foi? Perfeito nos sentidos naturais da coisa, né? Não que ele era impecável, mas com todas as suas faculdades perfeitas. E Deus criou como uma criatura que sempre teria a oportunidade de cair, não é? Ainda que Adão não tivesse caído até hoje, ele estaria lá no centro do jardim, com o fruto à disposição, e sempre haveria essa possibilidade. Né? Quando o homem cai, isso obviamente faz parte do decreto de Deus, está dentro de todo o seu poder. Tá? Há uma possibilidade que Deus abre para o homem. Possibilidade certa, né? Porque faz parte do seu decreto, falando de possibilidade na ótica humana, mas uma coisa certa de acontecer é que a glória que nos é proposta é muito maior. Existem, assim, são muitas coisas que acontecem, tá? O homem, Deus é digno de toda glória, né? O homem não teria como, por exemplo, glorificar a Deus pela perfeição da sua misericórdia, se ninguém caísse. Não é? Deus ia exercer misericórdia. Pela perfeição da sua bondade. Não é? Mas Deus faz isso de tal modo, meu irmão, que não só a queda, ela possibilita isso, como a queda, ela possibilita uma glória muito maior do que todos os homens teriam em Adão, caso ele não caísse. Deixa eu lhe explicar. Adão, ele foi uma criatura de Deus, a coroa da criação, né? O homem. Mas é só por meio da queda que uma coisa chamada de adoção é possível. E nós passamos, aqueles que creem, a ser adotados na família de Deus. A gente passa a ter um estado bem mais elevado, agora, família de Deus. Enquanto a gente vivesse no estado de Adão, a gente teria a possibilidade de cair, não é? De morrer. Com a salvação, nós temos garantido para nós a incorruptibilidade. Que aqueles que creem, que forem salvos, eles serão incorruptíveis. Sabe o significado disso? É uma eternidade de glória garantida sem a possibilidade de uma queda. Então, assim, os benefícios, não é, que Deus entrega mediante uma coisa que é ruim, né? E a queda foi culpa do homem,
não é? A gente sempre tem um pouco dessa a sua pergunta gira um pouco daquilo que você já disse, né? Dessa questão de querer culpar Deus, de tirar o foco, né? Deus não botou um fruto na boca de ninguém. O homem quis, ele cobiçou, ele foi tentado e ele comeu. Ele desobedeceu ao Senhor. Pelo contrário, né? O grande ofendido de toda a história é Deus, né? Mas eu não estou nem falando, nem chegando nesse âmbito, tá? Estou falando do outro âmbito. Deus pega isso que é mal e converte em um grande bem, de modo que isso redunda em glória para ele, de modo que sua justiça fique exaltada, porque quando um pecado é condenado, justamente, Deus exaltar em sua justiça, mas mais ainda sua misericórdia exaltada, mostrando como Deus é gracioso e perfeito, trazendo salvação para quem não merecia nada a não ser a condenação. E salvação essa com benefícios eternos e uma garantia de glória eterna ao lado de um Deus Todo-Poderoso. Então, assim, esses atos que a gente olha muito temporalmente, né, preso ao tempo, sobre a queda, né, as tristezas de um mundo caído, eles não são a constante eterna, né? Uma vez que Deus promete, mediante a queda, restaurar o mundo. Né? Então, isso é uma coisa, sim, simplesmente gloriosa. Tá? Então, na verdade, não passa de um espantalho, né, criado pelos ímpios, que é espantalho. Eu crio um argumento que não existe e forço que todo mundo bata naquele espantalho, né, como dizendo assim, como é que Deus permite isso? E ele esquece de todos os benefícios de Deus. Esquece que Deus criou, e só o fato de Deus ter criado o homem, dotado de vida, já é um grande benefício, uma grande graça na pessoa poder viver. O que você tinha antes disso para dizer assim, você pode viver, agora você vive. Né? Só isso já é uma bênção assim, incontável a vida. Né? Então, tudo isso, tá? Todos os atos de Deus a gente reconhece como atos benéficos, bondosos e graciosos do nosso Senhor, porque a gente não merecia nada. E Ele faz e promete muito mais do que aquilo que a gente merecia, que era nada. Ele nos dá tudo, uma eternidade perfeita. Amém, irmão? Eu vejo assim, Mário, quanto a isso, nós cristãos, né, nós temos que lidar com coisas grandiosas e muitas vezes até incompreensíveis, né? E que faz parte do exercício da fé a humildade de reconhecer essa limitação do nosso entendimento e de você até mesmo, quando você é questionado por alguma questão, você falar, meu irmão, até aqui eu sei. A partir daqui, a palavra não me revela, sabe? Nós vemos quanto a essa questão a coexistência, né, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. São duas realidades, eu digo, quanto ao mal, quanto ao pecado, não é o mal que acontece no mundo. São duas realidades que estão presentes na palavra e que são verdades coexistentes e que você não sabe como é que a gente ainda não sabe como é que elas são, como é que isso não é uma contradição, entendeu? Isso. Então, no momento desse, a gente vê o ímpio, né, ou a pessoa que está afastada e tal, pensar desse modo, né? Detalhe. Olhar por esse âmbito da soberania de Deus e culpar Deus. Quando, na verdade, ela poderia olhar pela responsabilidade e se culpar por isso, né? Que, na verdade, é próprio da responsabilidade. É só você olhar o ato, né? O ato da queda é responsabilidade humana. Mas, detalhe, esse não é uma questão, essa é uma afronta não ao calvinismo, né? Mas ao cristianismo, né? Porque, igualmente, os arminianos, eles têm que lidar com o problema de um Deus bondoso permitir o mal. Igualmente, porque isso é um fato, né? Então, não é um problema do calvinismo, tá? Que fique claro, é um problema não é um problema, né? É um questionamento levantado contra o cristianismo, né? Esse questionamento nada mais é para dizer assim, a grande questão que não é novo, isso aí existe há séculos, tá? As pessoas fazem isso há séculos. A grande questão é pôr em xeque, esse Deus é realmente bom? Só que eles fazem isso pelas vias erradas, né? Eles fazem isso tentando confrontar o pecado do homem, a fraqueza do homem, com a grandiosidade de Deus, né? Como se Deus permitisse isso, fosse uma fraqueza de Deus, né? Fosse uma falta de controle de Deus. Quando não é, pelo contrário. Na verdade, todas essas coisas, quando nós estudamos à luz da Escritura, apontam para o decreto perfeito de Deus, que nada foge do seu controle. E como a Escritura diz, tem Ele misericórdia por quem quer e se compadece de quem Ele quer também. Uma comparação que eu faço sempre assim, uma coisa bem íntima comparada à glória de Deus.
quando um pai aconselha um filho que é bem pequeno, a criança não entende por que está fazendo aquilo. Isso. E aí quando vai crescendo, vai caindo na real. Não é na familiaridade de falou, um dia a gente vai entender na glória, vai ser revelado. Claro, sem dúvida. Isso mesmo. Tomara ter uma dúvida, uma pergunta que o Lucas fez em relação à adoção. No caso, depois que Adão caiu, e que a gente, agora, mediante a Cristo, a gente pode ser adotado. A gente é adotado mediante a Cristo. Sim. Nós somos mais amados do que Adão. Essa é uma daquelas perguntas que a gente diz assim, essa aí não está revelada. Mas deixa eu dizer, eu entendi o que você quer dizer. Eu diria que isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para lidar, porque nós precisamos ver as coisas acontecerem, né? Por exemplo, se eu olhasse para o meu passado ímpio, antes de me converter, eu poderia pensar, antes eu não era amado como agora que eu sou filho. Mas fazia parte do decreto de Deus me chamar para ser seu filho em um dado momento da história, né? Então, nesse aspecto, não é que eu era menos amado antes ou menos agora, né? É que a exposição disso aos meus olhos se deu no tempo, tá? Mas Adão foi amado por Deus também. Existe um amor por Deus que atinge toda a criação, até os ímpios, tá? Existe um amor especial que é o salvífico da adoção, que é para os eleitos. Eu particularmente acredito que Adão é um salvo, tá? Eu acredito que Adão foi salvo, se arrependeu dos seus pecados, né? Até porque ele conversava direto com Deus e Deus certamente o confrontou quanto a isso, né? E fez a promessa do evangelho a ele, né? Ele foi a pessoa que ouviu a primeira promessa do evangelho, né? Que a gente chama de proto-evangelho, né? Que o Senhor enviaria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? Pode falar, meu. Com relação a você, já veio outro assunto aqui, né? Que eu já ouvi na teoria calvinista, Deus não ama a todos. Deve ser outra forma de amor. Não, Deus ama todos, tá? Deus ama cada um de suas criaturas. Só que existe um amor especial que ele destina aos seus eleitos. Esse amor é um amor especial. Mas não é que Deus não ama o resto das suas criaturas, não. Eu gosto de como a gente... Uma explicação boba, né? Quem fala até, acho que é o Iago, né? A gente ama os nossos irmãos, mas é diferente, né? Do amor que eu vou ter pro Gabriel, um amigo, Pedro, tudo mais, irmãos, que é o amor que eu vou ter pela minha esposa, pelos meus filhos, né? É um amor diferente. Ainda assim é amor, tá? Esse amor salvífico, né? Esse amor, né? Que é o que aplica a obra da graça, é um amor especial. Não significa dizer que Deus não ama a ponto de não ter cuidado das suas criaturas. Pelo contrário, a gente vê Deus abençoando muitos ímpios de diversos modos, né, com uma coisa que nós chamamos de graça comum, uma graça que atinge todos os homens, tá? O que os torna ainda mais culpados, né? Porque eles recebem ainda vários tipos de provisão, de cuidado de Deus e não o reconhecem como Deus, tá? Acho que esse é o maior problema nas igrejas neopentecostais, é que eles confundem a graça comum com essa graça salvífica. Tem isso também, confundem mesmo. Tá bem, irmãos? Eu acho que deu a hora da gente tá um pouquinho tarde. Então vamos colocar de pé para a gente orar, encerrar com a benção.